Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. O nosso tema hoje é o crescimento da virtude sobrenatural da caridade. Incendeie a minha alma, incendeie a minha alma, incendeie a minha alma. Bom, irmão, convido a você que ainda não viu, né? Nós temos dois vídeos já feitos sobre essa virtude sobrenatural da caridade, onde um é sobre ela mesma, né? Sobre os conceitos ao redor delas, e também sobre a excelência da virtude da caridade em relação às demais virtudes sobrenaturais, né? Convido você a ver esse vídeo. Esse tema, na verdade, ele é todo um só, mas a gente se dividiu em três para ficar ainda melhor para nossa compreensão. Vamos começar aqui com Filipenses 1:9, onde o apóstolo Paulo pede assim à comunidade de Filipos, né? E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, né? É como se Deus Pai, é como se o Senhor Jesus, é como se o Espírito Santo pedisse a mim, pedisse a você, para que você abrisse o seu coração para a caridade, né? Essa virtude sobrenatural que é infundida em nós quando a gente recebe o batismo, que também acontece em nós quando nós nos confessamos. Eis que essa capacidade de amar começa então a se fortificar no nosso coração à medida com que a gente se direciona a Deus, à medida com que a gente se abre a Deus. Cada vez que nós nos abrimos a Deus, nós também estamos fechando ao mundo do pecado. O pecado e a caridade é como times que estão em lados opostos. Toda vez que você cresce na virtude da caridade, ao mesmo tempo você mata, vamos dizer assim, um homem velho, aquele homem que é incapaz de amar, aquele homem que é incapaz de seguir as moções do Espírito Santo para o coração, né? E ainda assim, Efésios 4:15 reforça ainda mais, né? Vem dizer assim: viveis segundo a verdade no amor, cresceremos sobre todos os aspectos em relação a Cristo. Então, o apóstolo está dizendo que nós vamos nos tornando cristãos à medida que a gente ama, igual como Jesus amou. Se você consegue fazer isso na sua vida, é sinal que você está conseguindo se abrir a essa graça divina, a essa moção do Espírito Santo, que vai fazer com que você tenha a natureza de Deus, que é uma natureza em sua essência de amor. Toda vez que você cresce nesse sentido, toda a sua vida ela vai se desdobrando nisso, na sua família, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você consegue chegar com os seus passos, com a sua vida, também Jesus chega lá, porque o Espírito Santo que moveu Jesus a fazer aquelas grandiosíssimas obras que nós constatamos no Evangelho, também está movendo em seu coração. Em 1 Tessalonicenses 3, versículos 11 a 12, está assim: queira o próprio Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que vos faça crescer abundantemente no amor. É interessante que o apóstolo sempre, não somente com a comunidade de Corinto, onde tem aquele capítulo 13 da primeira carta ao Coríntios, que ele faz um hino ao amor, mas todas as comunidades ele vai querendo que todos cresçam na mesma direção, cresçam verdadeiramente como Jesus é, amor personificado do Pai. Eu e você somos convidados também ao mesmo projeto que há em Jesus. Jesus, nele há a natureza divina porque ele é Deus. Nós somos filhos de Deus porque recebemos o Espírito do Pai que Jesus enviou a mim e a você. Nesse Espírito, nessa graça santificante, nós vamos tendo a capacidade de amar sobrenaturalmente, né? Podemos observar a percepção que o apóstolo tem a respeito da ação do Espírito Santo nos corações que se abrem. Começamos a reproduzir em nós a essência de Deus, que é amor. Então, você começa a aceitar os irmãos conforme eles são. Você não fica julgando os irmãos a todo tempo. E assim o amor vai fazendo a gente ter um relacionamento muito melhor com as pessoas, muito melhor com os inimigos, muito melhor com os familiares e todos aqueles que nos acercam, meu povo.
Assim como Deus tem uma liberdade no amor, uma essência no amor, e para Ele ninguém está longe, eu não mereço o seu amor, pelo contrário, somos alvos da sua misericórdia, e assim também Deus vai fazendo com que o nosso coração, de certa forma, vai reproduzindo esse mesmo amor que Ele tem para com os outros. Vamos imaginar se cada pessoa que se diz cristão, né, encaminhasse o seu coração para o Espírito Santo, que tem por missão transformar a nossa natureza humana na natureza divina. Como seria a nossa convivência? Você já pensou? Vamos imaginar se de fato nós, enquanto cristãos, vamos começar conosco. Não vamos falar de outros irmãos que têm outra denominação religiosa. Vamos falar nós cristãos, se de fato exercêssemos a caridade sobrenatural, se nós não elegêssemos as pessoas como inimigos e assim dispensássemos eles do nosso coração de amor, mas que nós compreendêssemos pela ação do Espírito Santo que ninguém é nosso inimigo, pelo contrário, em Cristo nós somos todos irmãos. Imaginando-se todas as pessoas que nós conhecemos, que são cristãos, começassem de fato a viver isso. Você já imaginou como seria a nossa sociedade? Né? Alguns doutores assim da igreja, né, doutores da fé, vêm dizer que isso seria a civilização do amor. Eu penso que seria o céu aqui na terra. Porque lá no céu nós vamos ter que viver desse jeito, né? O São João da Cruz nos ensina que é pelo amor que nós vamos ser julgados. O quanto nós amamos, de fato, é a medida com que Deus vai falar: vem para o meu reino, ou não vem para o meu reino, porque o meu reino é um reino de amor. O meu reino é o reino da misericórdia. Como você vai entrar nesse reino se no seu coração nunca habitou esse amor, nunca brotou esse amor, nunca cresceu esse amor? Amando sobrenaturalmente, nós vamos experimentar o que é o céu. Até mesmo São Paulo nos diz que tudo vai desaparecer, só vai restar a caridade. Lá no finalzinho desse capítulo 13 do Coríntios, que ele vai falando sobre a excelência da caridade nas demais virtudes e dons, e no final ele fala: a fé e a esperança e a caridade são as maiores, mas no final a fé e a esperança vai desaparecer, só vai restar a caridade. Por que ele diz isso? Porque você já chegou no céu. Para que você vai ter fé? Você já está lá com Deus, você vai ver Ele face a face. Para que você vai ter esperança? Você não precisa esperar mais, você já se encontra no céu. Então agora é a caridade, é a sua capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E agora você vai viver num reino onde essa é a regra e a vivência principal, né? Amamos conforme Deus ou amamos segundo a nossa mente concebe, conforme a nossa mente concebe o que é e quem a gente deve amar, né? Essa é uma pergunta salutar que você deve pensar no seu cristianismo a partir dessa pergunta. Você ama todos aqueles que Deus coloca no seu caminho ou você ama aqueles que você quer? Né? Confronta essa pergunta. Jesus amou a todos que estavam em seu caminho ou ele amou só quem ele quis? Né? Jesus estendeu sua mão e concedeu favores e milagres somente aos seus discípulos ou a todo aquele que o procurava? É assim que você vai perceber o quão cristão você é, e é assim que eu também vou perceber o quão cristão eu estou sendo. Por isso, precisamos crescer, meu irmão, na caridade. A caridade é uma virtude sobrenatural. Já falamos como as virtudes sobrenaturais crescem. Eu queria que você não deixasse de aprender cada vez mais sobre essas coisas. Uma coisa é a sua virtude natural, uma habilidade de ser pontual nas suas relações. É uma virtude natural que na teologia dos dons chamamos de virtude adquiridas. As virtudes sobrenaturais, que nós chamamos de infusas, ela tem o seu modo de crescer. Confira esse vídeo, as virtudes infusas ou as virtudes sobrenaturais, para você aprender mais como cresce e aprender como você vai encaminhar a sua caridade, transformando-se numa natureza divina pela ação do Espírito Santo na sua vida. Por isso,
Vendo esse vídeo, você vai entender as palavras que Rui Marim fala. Olha só essas palavras. É impossível, à base unicamente de atos tíbios e imperfeitos, desenvolver a caridade. Se assim fosse, ao se multiplicar muitos atos imperfeitos, alcançaríamos muito rapidamente a santidade dos maiores santos, o que é evidentemente falso. Em suma, você tentar ser legal apenas com aqueles que são legais para você, Jesus está dizendo o que você está fazendo de extraordinário. Jesus, ao mesmo tempo, e a teologia dos dons perscruta isso, não é repetindo atos bondosos para aquelas pessoas que são legais para você, que você vai se tornar alguém caridoso, a forma sobrenatural. Não, para crescer na forma sobrenatural de caridade, os meios são diferentes. Há necessidade de você conhecer como é que se cresce nessas virtudes infusas. E é por isso que o Padre Rui Marim está dizendo aqui, é impossível a base unicamente de atos tíbios e imperfeitos. Imperfeitos por quê? Porque você só faz para quem gosta de você. Perfeito seria se você não fizesse todo o bem que você faz, independentemente a quem. O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2094, vem ensinar assim: a tibieza é uma hesitação ou uma negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade, está vendo? Então essa tibieza, essa coisa assim de protelar aquilo que você precisa abraçar na sua vida agora. Crescer na caridade é um convite que o Senhor está fazendo para a minha vida e para a sua vida hoje, meu irmão. O Padre Rui Marim complementa assim: a alma chegará definitivamente ao termo de sua carreira e seu grau de caridade permanecerá eternamente o mesmo, sem que possa aumentar ou diminuir. E isso está também corroborando lá no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1021 e 1022, tá vendo, meu irmão? Isso é para você perceber que Deus dá uma ordem, né? Jesus lembra a gente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma ordem, gente. Amar significa que está no imperativo, ou seja, ninguém pode fazer assim: deve ser com o irmão, deve ser com o padre, deve ser com o Ronaldo, deve ser com aquele fulano de tal. Não, quando Jesus fala amar, é no imperativo, todos devem amar, principalmente todos nós cristãos devem amar, ninguém pode fugir da regra. Mas há algo a ser dito: se cresce e se desenvolve no amor enquanto ainda estamos vivos, tá, gente? Olha que interessante. Depois que você morre, você não aumenta mais a sua capacidade de amar. Você vai aumentar a sua capacidade de amar a Deus e ao próximo enquanto você respira nessa terra, né? Depois que você terminar a sua carreira aqui na terra, eis que você vai ser julgado pelo amor com que você amou. Então as pessoas ficam sempre deixando para depois uma vida em Deus, fica sempre procrastinando a sua conversão, fica sempre procrastinando obras de caridade, obras que realmente fazem parte do mundo cristão. É aquelas pessoas que ficam apenas indo à missa, ficam apenas indo na fila da comunhão, sem saber que ali você busca Jesus para que o seu coração se preencha dele para levar no mundo. Ser de Jesus é ter uma missão no mundo. Deus deu uma missão para cada um de nós, mas muitas vezes nós vamos sempre deixando para depois, e nós não crescemos na caridade por causa disso, porque a caridade, ela não é assim um passar a mão na cabeça, aquela coisa linda e maravilhosa. Muitas vezes você vai ter que amar, como nós estamos dizendo ao longo desses 3 vídeos, pessoas que vos odeiam. Jesus falou isso: orai por aqueles que vos perseguem. A viver a virtude da caridade é de nós uma verdadeira renúncia a nós mesmos. Como é difícil você ser fiel nesse sentido. Você e eu somos convidados a ser assim, crescer na caridade. Mas saiba você, se ainda você ainda não tomou as suas decisões, há um tempo para cada coisa, né? E há um tempo para morrer também. Quando você morre, eu estou próximo da morte, agora eu vou chamar o padre, vou confessar e agora eu vou para o céu. Você pensa que funciona assim? E a sua capacidade de amar? E ao longo da sua vida, como é que foi a sua capacidade de amar? Deus é um Deus justo.
Ele não vai deixar as coisas assim, de uma forma assim, como se fosse um apagão, faz de conta que eu não vi, e ele faz vista grossa. Não, Deus é um Deus justo. É assim que ele espalha a sua verdade. Foi por isso que ele mandou Jesus ao mundo. Foi por isso que ele mandou o Espírito Santo para nós, para que nós absorvêssemos a sua natureza. Agora, se a natureza de Deus, que é amar as pessoas como amar a Deus, e amar a Deus como ao próximo, nós devemos amar, nós não aplicamos isso na nossa vida e acreditamos que de repente chamamos um padre lá, acaba tudo nisso. Eu não estou dizendo que se você chamar um padre na beira de sua morte, na hora de despedir dessa vida, não vai resolver o problema de maneira alguma. Quantas vezes eu ouço testemunho de padres que, ouvindo confissões, as pessoas se libertaram, as pessoas foram, e só Deus para julgar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Só Deus vai fazer isso. Mas o que eu digo a você, por que você não se abre a esse Jesus que te chama a amar? Por que você não se abre ao Espírito Santo que quer fazer com que você tenha a capacidade de amar sobrenaturalmente? E por que você não se dá a descobrir que vida é essa que Jesus falou para as pessoas? Todo aquele que vem a mim terá vida e vida em abundância. Que vida é essa que Jesus está oferecendo para nós enquanto caminhamos aqui na terra? Por que você não se dá a descobrir isso? É uma pergunta salutar essa, não? Santo Agostinho dizia: para chegar à ressurreição da graça do Senhor, temos de passar primeiro pela crucificação de nossos pecados na penitência. Tá vendo, irmãos? Nós queremos ir ao céu, queremos receber a coroa do Senhor Jesus, a coroa da glória e adentrar o céu. Queremos, não queremos? Nós temos que passar pela crucificação. E essa crucificação não é somente passar pela morte, todos vamos morrer, mas é também passar por essa crucificação, que é renunciar à própria vontade. Quando você lembra, você sabe que Jesus falou: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Foi por isso que Jesus terminou naquela cruz. Muitas vezes você também tem a sua cruz, que não é a cruz de Jesus de ser pregado, mas é a cruz do sofrimento, é a cruz da tribulação, e nós passamos por isso para chegar na glória. Jesus deu um novo sentido para o sofrimento. O sofrimento não determina mais o desfecho final. Quem determina é o Senhor Jesus, que dá a ressurreição a todo que nele crê. Não há limite nessa vida para a caridade. Sempre há onde crescer e desenvolver na caridade. Quanto mais se ama, sente-se que ainda mais para desenvolver no amor. Eu recordo da minha mãe. A minha mãe por muito tempo ajudou na catequese. Ela já foi ficando mais velhinha. Eu pensei, acho que a minha mãe vai ficar sossegada agora da igreja. De repente ela assumiu a pastoral dos ministros da Eucaristia. E ali ficou um bom tempo. Aí eu pensei, nossa, como a minha mãe cresce, como ela ajuda as pessoas. Pensei, agora eu acho que ela vai ficar mais tranquila. De repente ela vira ministra das exéquias, pessoas que faleciam, ela ia lá, fazia uma oração, e era um trabalho que sempre estava sendo chamado, sempre sendo convocado. E eu falei assim, puxa vida, como a minha mãe serve, parece que ela não cansa. De repente ela começou a cuidar da pastoral da saúde. Gente, minha mãe tem alguns problemas de saúde, mas ainda assim ela está ali cuidando da pastoral da saúde, com toda a limitação, toda quarta-feira visitando o hospital. A caridade em nós é uma força, você vai perceber nessa virtude infusa nesse vídeo. A força por arraigamento. Quanto mais você vai amando sobrenaturalmente, mais forte você fica. E os atos mais difíceis não ficam mais difícil, pelo contrário, fica mais fácil, porque a força do Espírito Santo ganhou tanto espaço no seu coração que atos que visto por outros é muito difícil, para quem o realiza nessa busca da santidade é fácil. Que vamos complementar com fases do desenvolvimento dessa caridade. Ela começa com a fase incipiente, né? Devem aumentar a caridade para que ela não se perca. A todo dia você deve levantar, o que eu vou fazer hoje? Quais são os irmãos a qual Deus está escondido e eu tenho que servir, não é? A segunda fase do incipiente devem se afastar do pecado e resistir aos atrativos que conduzem para o que é contrário à caridade, né? Você vai entender isso vendo os vídeos do pecado mortal e venial. Todas as vezes que você comete pecado, principalmente o pecado mortal, você mata, você destrói a caridade que há em você. Então você tem que buscar confissão e recomeçar na sua vida.
né? Na fase proficiente, leva o homem a progredir e a fazer o bem. Visam fortificar a caridade e evitam até os pecados veniais. Então a pessoa vai progredindo tanto na caridade que tudo aquilo que é contrário à caridade é aí que ela evita mesmo, inclusive os pecados veniais. E a fase perfeita, elas se esforçam em unir-se a Deus e gozá-lo, conforme a gente vai ver lá em Filipenses 1:23. Desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. A pessoa está vivendo a caridade de tão forma que Deus está tão aqui nele que só falta uma coisa, só falta ele morrer para essa vida, para ele adentrar de uma vez na glória eterna. E esse passa a ser o seu último desejo, né, gente? Vamos terminar aqui com uma oração do Padre Pio, uma oração assim que cativa a gente a esse amor sobrenatural para com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa oração vai cativar, vai colocar o nosso coração nessa direção. Essa oração aqui, ó. Fica comigo, Senhor, pois preciso da sua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da sua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque é minha vida e sem ti eu perco fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti vai reinar a escuridão. Fica, Senhor, comigo para mostrar-me a tua vontade. Fica, Senhor, comigo para que eu ouça a sua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em sua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que eu seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque, por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti e um ninho de amor. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pela fé. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da sua presença. Essa sim eu suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a ti que eu procuro. Teu amor, a tua graça, a tua vontade, o teu coração, o teu espírito, porque eu te amo, Senhor. É a única recompensa que te peço, é poder amar-te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-te de todo o meu coração enquanto eu estiver aqui na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima, irmãos.